Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao programa Hora de Passar. Neste programa nós discutimos técnicas e estratégias que podem levar você a alcançar mais de 80% de acerto nas provas de técnico e analista judiciário em até 3 meses de estudo, ainda que você nunca tenha estudado para concurso antes. Meu nome é Leonardo Carvalho, eu sou analista judiciário e no episódio de hoje nós vamos discutir formas eficientes de fazer resumos esquemáticos. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre esse tema, que é um tema muito discutido. Muitos candidatos não apostam nessa prática, mas a gente vai mostrar aqui por que resumos esquemáticos são capazes de otimizar a sua revisão e acelerar a sua aprovação, ok? Então vamos lá. Então, por que é importante resumir, tá? Em primeiro lugar, todo candidato ao concurso enfrenta uma grande quantidade de matéria para estudar. E aí, de acordo com o concurso que esse candidato pretende, essa situação só se agrava, ou seja, quanto mais difícil o concurso, maior é a quantidade de matérias que ele tem para estudar, ok? E, obviamente, nem todo esse conteúdo estudado vai ser gravado na memória de longo prazo do candidato, porque afinal de contas é um caminhão de coisas que o candidato tem que estudar e ele precisa então otimizar o seu estudo a fim de que todo aquele conteúdo estudado possa ser condensado e gravado e armazenado e apreendido na sua memória de longo prazo, ok? Porque só assim ele vai conseguir evitar aqueles famosos brancos, enfim, ele vai conseguir lembrar de toda a matéria, ou pelo menos dos conteúdos principais, dos mais cobrados na prova, lá no dia do exame, ok? Estudiosos sobre a memória humana afirmam que estudar de forma ativa, ou seja, não só lendo a matéria, mas fazendo pequenas anotações, fazendo desenhos, interrelações, enfim, setas, mapas mentais, aumentam em até 25% a capacidade de memorização do conteúdo armazenado. Em outra live desse canal, nós falamos aqui que o processo de memorização de uma determinada matéria, de um determinado conteúdo, de uma informação, está menos ligado à quantidade de repetições que o candidato faz em relação às revisões do que a maneira com a qual ele interage com aquele conteúdo. Tá? Estudos mais recentes dizem que é mais fácil você conseguir recuperar alguma coisa que tenha sido gravado na memória de longo prazo se os mecanismos que você utilizou para armazenar aquele conteúdo forem semelhantes àqueles mecanismos que você utilizar para que você então possa acessar aquele conteúdo armazenado, ok? Então, na prática, se você estuda fazendo resumos esquemáticos, fazendo tabela, fazendo fluxograma, aqui no nessa live de hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de cada uma dessas formas de resumir, mas se você utiliza esses mecanismos durante o seu estudo, ou seja, após o estudo de um determinado conteúdo, você faz um esquema daquilo que você estudou. Quando você vier a revisar a matéria por esses esquemas, eles vão facilitar esse processo de acessar aquele conteúdo que foi gravado na sua memória de longo prazo. Ok, pessoal? Então, pessoal, por que é importante resumir? Porque esse resumo vai ser crucial para que você possa otimizar a sua revisão, tá? A revisão da matéria é aquele momento em que você vai precisar rever todo o conteúdo, ou pelo menos os conteúdos com maior incidência na sua prova, em um espaço de tempo muito menor. É claro, imagina, se você estuda durante 2, 3, 4 meses todo o conteúdo do seu edital, na hora de revisar, você não vai dispor desse mesmo tempo, né? Você tem que ter uma coisa otimizada para você conseguir acessar de forma mais rápida e de forma mais abrangente todo aquele conteúdo de uma determinada matéria que você estudar. Imagina, se alguém estuda para magistratura,
né? O tempo de preparação em média para esse concurso é de 4 anos. A pessoa não pode dispor de 4 anos para revisar toda a matéria que estudou ao longo de 4 anos, porque senão ele não vai revisar. Na verdade, ele vai reestudar a matéria, né? Então, nesse caso, pessoal, vocês têm que empacotar o conhecimento que vocês estão acumulando durante o momento em que vocês estão estudando aí os conteúdos do seu edital, para que então você consiga, no momento de revisar, você consiga desembrulhar esse pacote de forma muito rápida, de forma que todo aquele conteúdo que você estudou em 3, 4, 5 dias, você consiga revisar em 2 horas, por exemplo, ok? Então é por isso que o candidato, durante a jornada de estudo, ele precisa fazer esses pequenos resumos esquemáticos, né, que vão possibilitar que ele relembre toda a matéria em pouquíssimo tempo, ou seja, em muito menos tempo do que ele levou para que ele pudesse estudar com mais profundidade aquele material, o material referente àquele assunto. E o que não é resumir, pessoal? Muita gente confunde resumir com copiar o que está escrito no livro ou no PDF, tá? Resumir não é copiar e colar, né? Na nossa época lá de ensino fundamental, os professores falavam para a gente resumir, né? E a gente não tinha muito essa noção, a gente acabava copiando trechos, né, de um determinado livro, exatamente como o autor escreveu. Só que isso não se presta para estudo de concurso público, porque quando você simplesmente copia, você está transferindo o que está no seu livro, no seu PDF, para uma folha de papel. Aquilo não está passando pela sua mente, pela sua memória, e não está ativando novas conexões neurais, novas sinapses neurais, para que então você possa construir um conhecimento sobre aquilo, ok? Então, esse processo de copiar e colar não exige do candidato essas novas sinapses neuronais, tá? O que são sinapses neuronais, né? São ligações entre neurônios, tá? Estudos da neurociência falam sobre isso, que permitem que você armazene determinada informação, que você aprenda determinado conteúdo, né, e armazene essa informação na sua memória, ok? É como se fosse um HD de um computador, ok? Quando você faz a gravação de um arquivo no computador, o HD tem uma agulhinha lá que vai marcar um determinado setor, uma determinada linha lá do seu disco rígido e vai gravar ali a informação. Na nossa memória funciona um pouquinho diferente. Todo o conteúdo que nós temos armazenado em nossa memória é constituído de ligações entre neurônios, uma rede de neurônios, tá? Que faz com que, então, para cada memória que a gente tem, para cada informação que a gente tem construída em nossa memória, nós temos uma série de mapas neurais, né, de sinapses neurais que formam mapas que constroem ali, então, a memória de longo prazo. Eu não sou especialista no assunto, tá? Mas, de acordo com as coisas que eu já estudei sobre esse assunto, me permitem concluir que, se você não faz um estudo que permita essas sinapses neuronais, você acaba não aprendendo o conteúdo estudado. Ok, pessoal? Então, o que é resumir, tá? Então, resumir é reorganizar um conteúdo estudado de uma maneira sintética, ou seja, você precisa acessar aquela quantidade de informações de uma forma muito mais rápida e com alto valor semântico para o autor do resumo. Por que esse alto valor semântico, tá? Porque, na verdade, esse alto valor semântico, ou seja, esse alto significado para o autor do resumo, vai fazer com que ele consiga estabelecer mecanismos de acesso a esse conteúdo armazenado, mecanismos esses que, quanto mais parecidos com o processo de armazenamento do conteúdo no momento em que ele está estudando, mais facilmente será a tarefa dele conseguir reacender, ou seja, acessar essa memória, né, esse aprendizado, essas informações que foram armazenadas em sua memória de longo prazo. Ok? Então esse valor semântico está altamente ligado, intimamente ligado a diversos fatores que levam um candidato a resumir de uma determinada forma. Então, por exemplo, nós temos aqui que alguns candidatos já possuem uma bagagem prévia de conhecimento,
ok? Então, ele não precisa resumir aquilo que ele já está careca de saber, entendeu? Por exemplo, quem já estuda há muito tempo para magistratura, para as carreiras jurídicas, falar sobre qual é a diferença entre controle difuso e controle concentrado já não é mais tão relevante assim, porque essa informação é a base de tudo que ele já está estudando há muito tempo, entendeu? Então ele precisa focar nos seus resumos para aquele conteúdo que realmente seja uma novidade para ele, né? Para aquele conteúdo que parta de pressupostos que ele já possui. Já para quem está estudando agora, ou para quem, apesar de estar estudando algum tempo já para concurso, ainda não tem uma base sólida de conhecimento, aí sim vale a pena você fazer resumos, inclusive de conceitos mais básicos, para que você possa então armazenar, reter aquela informação. Outro exemplo de alto valor semântico em relação aos resumos para determinados candidatos são as formas com as quais eles estão habituados a trabalhar. Então, por exemplo, tem candidatos que têm facilidade em trabalhar com planilha, com tabela, tem outros candidatos que já preferem utilizar mapas mentais, tem outros candidatos ainda que, por força do seu trabalho, né, estão acostumados a lidar com fluxograma. Então, pessoal, todas essas formas de fazer resumos são válidas desde que sejam eficientes para o candidato, ok? E também tem a questão da linguagem. Então, por exemplo, é possível que um determinado candidato só use linguagem coloquial, só use gíria, eventualmente até use palavrões. Tá valendo também, porque na verdade esse resumo não é para você publicar numa revista, como um artigo jurídico, não, é um resumo seu, é um material seu, é um material que contém vários gatilhos mentais ali que vão fazer com que você consiga acessar mais facilmente uma determinada informação que foi estudada. Então vale o que você quiser escrever ali, desde que seja eficiente para você, ok, pessoal? Em que momentos então o candidato deve fazer seus resumos, tá? Em geral, é muito contraproducente o candidato fazer um resumo paralelamente ao estudo de uma determinada matéria. Então, digamos o seguinte, digamos que um candidato esteja estudando aí pela primeira vez a matéria de recursos em processo penal, tá? E aí ele vai lá fazendo lá os seus resumos, suas anotaçõezinhas. Só que existe, por exemplo, em matéria de recursos de processo penal, existem várias exceções, existem várias situações, exigem do candidato uma maior atenção. Então, o que acontece? Se ele começar a fazer resumos desde o momento em que ele esteja começando a estudar pela primeira vez aquela matéria, é possível que quando ele terminar o resumo, ele identifique várias exceções, vários casos especiais não foram ali devidamente anotados ou correlacionados no momento oportuno, tá? Então, é muito melhor que ele consiga estudar todo o conteúdo de uma determinada matéria, né? A gente está dando o exemplo aqui de recursos em processo penal, para que aí sim, depois que ele tiver uma noção melhor do conceito, da estrutura daquela matéria, de como os vários recursos se interrelacionam entre si, quando é que cabe determinado recurso, em qual procedimento, quais são os prazos, quais são as exceções, aí sim ele faça um resumo esquematizado, tá? Que permita então ele empacotar todo aquele conteúdo, toda aquela informação de forma estruturada, de forma organizada e que vá nos pontos chaves, nos pontos centrais, dando ênfase então aí às exceções e aos casos especiais. Então isso aí é o que a gente acabou de dizer, tá? Os candidatos não conhecem ainda esses casos especiais, essas exceções, então quando ele está ainda estudando a matéria pela primeira vez, ele não tem uma ideia de toda a estrutura daquela matéria que está sendo estudada, tá? Então a gente recomenda fortemente que esses resumos esquemáticos sejam feitos logo após
concluir o estudo de um determinado assunto e antes de fazer os exercícios de fixação. E por que então é necessário que você faça esses resumos esquemáticos antes de fazer os exercícios de fixação? Porque se eventualmente você errar questões nos exercícios de fixação sobre aquela matéria, significa que determinado ponto daquele conteúdo estudado não foi devidamente aprendido. Então você ainda vai ter uma chance de fazer pequenos ajustes no seu resumo para que você consiga otimizar o seu resumo para que ele venha te ajudar lá na fase de revisão da matéria, tá? Então, quanto mais bisurado, quanto mais lapidado estiver o seu resumo, antes de você passar para um outro assunto do seu edital, melhor para você, porque quando você resumir aquela matéria, você já vai pegar esse resumo altamente lapidado, altamente bisurado aí para sua situação, tá? E isso vai otimizar muito o seu tempo de revisão da matéria, beleza, pessoal? E o que devemos resumir, né? Na verdade, a gente não deve resumir todo e qualquer conteúdo, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, se existem conteúdos da matéria que você já sabe de cor e salteado, isso você não precisa resumir, porque isso, na verdade, é um pressuposto que você já tem, entendeu? É um conhecimento prévio que você já tem. Então, você deve resumir aqueles pontos centrais da matéria e, sobretudo, pontos sobre os quais você ainda não tem domínio, tá? Porque aí você consegue otimizar mais ainda a sua etapa de revisão. Então, se eu tenho conhecimento já muito consolidado, por exemplo, de controle de condicionalidade, eu sei o que é o controle concentrado, eu sei o que é o controle difuso, eu sei o que é o controle prévio, o que é o controle político, o que é o controle judicial, o que é o controle repressivo. Então, se eu já sei de tudo isso, eu vou focar nos detalhes, né? Eu vou focar naqueles pontos que eu não sei, que eu ainda não tenho domínio, tá? Para que então aquela matéria possa vir a ser resumida e eu consiga acessar aquele conteúdo, aquelas informações que eu estou tendo acesso pela primeira vez ou sobre as quais eu ainda não tenho domínio, de uma forma mais direta, de uma forma mais rápida, para então otimizar a minha fase de revisão. E esses resumos devem chamar a atenção para exceções e casos especiais. Por quê? Porque o examinador adora isso. O examinador adora te dar uma regra geral e perguntar se aquilo se aplica a determinada situação. E essa situação normalmente é uma exceção que só confirma a regra, ou seja, aquela situação sofre uma determinada exceção por conta disso, daquilo outro. O examinador vai querer saber se você conhece essa exceção, né? Porque o conteúdo geral, a regra geral, a maioria dos candidatos sabe, ou deveria saber. Agora, o que faz a distinção entre os candidatos que passam num concurso, né, que são aprovados e tomam posse, e aqueles que não passam, que não tomam posse, é justamente os casos excepcionais, as exceções que realmente revelam que o candidato possui um conhecimento mais aprofundado do que seus concorrentes. Beleza? Então, como nós devemos fazer esses resumos esquemáticos? Tá? Existem várias formas de fazer resumos eficientes, ok? Aqui a gente vai começar a ver algumas dessas formas, mas cada um desses tipos se adequam melhor a determinadas situações, tá? E a gente vai ver aqui na prática quando é mais recomendável você usar um tipo de resumo do que outros, beleza, pessoal? Então, por exemplo, flashcards, né? O que são flashcards? O próprio nome traduzido já diz, são cartões de memória, tá? Então são pequenas fichas, cartões, podem ser fichas como essa aqui, por exemplo, se você já é mais das antigas como eu, ou então hoje em dia existem aplicativos que facilitam a construção desses flashcards. Enfim, pessoal, a forma como você vai encontrar de resolver isso, de fazer isso, é a forma que mais se adequa à sua realidade, tá? Se você for um cara ou uma pessoa que gosta de novidades tecnológicas, que usa o Tinder, que usa o Tinder não, o Kindle, né? Você pode até usar o Tinder, mas não para concurso público, não na hora de você estudar, tá bom, pessoal? Mas se você usar o Kindle ou outros
novos aplicativos, enfim, outros recursos tecnológicos, não tem problema. Você pode fazer desde que você faça isso com eficiência, desde que esse resumo tenha aí alto valor semântico para você, beleza? Então, o que são flashcards? São pequenos cartões em que você faz uma pergunta de um lado e você faz uma resposta sucinta do outro, tá? E como você usa esses flashcards? Você tem uma pilha de cartão aqui. Você vai ler aquela pergunta e tenta responder. Se você respondeu adequadamente, de acordo com aquilo que foi escrito lá no momento que você fez o resumo, ok, você bota numa pilha, aquele conteúdo foi devidamente aprendido. Agora, se você responde essa pergunta, a mesma pergunta, de uma forma que não compreenda todo aquele conteúdo, ou se você efetivamente não conseguiu responder aquela pergunta, então você coloca numa outra pilha, porque você vai precisar revisar novamente aquela pergunta, ok? Então você vai tentando responder essas perguntas e aí, à medida que você for acertando, você vai colocando numa pilha ao lado, para que então você possa se concentrar naqueles flashcards que contenham perguntas sobre as quais você ainda não respondeu de forma satisfatória, beleza? E quais são as situações que os flashcards se adequam melhor, tá? Eles se adequam melhor à memorização de conceitos jurídicos. Então, por exemplo, se você ainda está estudando controle de condicionalidade, você precisa precisa aprender determinados conceitos, como por exemplo controle concentrado e controle difuso de condicionalidade, tá? E aí você vai lá responder essas perguntas com pequenas respostas, utilizando palavras-chave, para que então você consiga memorizar esses conceitos. Outro exemplo, qual é a distinção de prescrição e decadência, tá? O que é prescrição? Aí você vai falar, é a perda da pretensão pelo decurso de tempo. E o que é decadência? É a perda do direito potestativo com o decurso de tempo. E aí você então vai entender o que é prescrição e o que é decadência. Obviamente você precisa saber inicialmente o que é uma pretensão e o que é um direito potestativo. E outro exemplo também, quais são as modalidades de intervenção do Estado da propriedade. Então você pode dizer fazer um flashcard sobre o que é desapropriação, o que é uma requisição administrativa, o que é um tombamento, tá? O que é uma servidão administrativa, enfim, conceitos que são base da matéria, tá? Você, para entender detalhes, por exemplo, do procedimento de desapropriação, você precisa primeiro entender o que é uma desapropriação, tá? E aí então é recomendável que você faça esse flashcard para essas situações, beleza, pessoal? Um outro tipo de resumo esquemático é a estrutura de tópicos, tá? É como se você estivesse fazendo um índice da matéria utilizando palavras-chave, tá? Então, o que são estruturas de tópicos? São informações indexadas também em fichas, em folhas de papel ou em arquivos digitais que reflitam a estrutura de um determinado assunto. Ou seja, se um assunto está, por exemplo, distribuído em vários diplomas legais, é importante que você concentre todas aquelas informações em um único resumo para que você possa então ter uma ideia estrutural daquela matéria, tá? Então, esses resumos esquemáticos, as estruturas de tópico, se adequam melhor à memorização de uma grande quantidade de informações que possam ser reproduzidas de forma estática, tá? Mediante palavras-chave. E aqui a gente vai dar um exemplo. Então, digamos, por exemplo, que você esteja estudando uso capião. O Instituto da Uso Capião está previsto em vários dispositivos legais, tá? Na Constituição, previsto no Código Civil, previsto no Estatuto da Cidade, tá? Ou seja, existem vários diplomas legais que tratam da uso capião e das diferentes formas de uso capião. Então, por exemplo, espécie de uso capião. Aí você vai colocar lá, uso capião de coisa imóvel. Você tem a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária. Na verdade, desculpa aqui, pessoal, aqui no item 1 é uso capião de coisa móvel, tá? Então, no item 2, uso capião de coisa imóvel.
Você tem a extraordinária, e você vai falar sobre a uso capião ordinária simples. Qual é o prazo, qual é a previsão legal, quais são os requisitos. Uso capião de imóvel extraordinária qualificada. Tá? Existe uma situação específica da uso capião extraordinária, que exige um prazo menor, tá? E requisitos diferentes da uso capião extraordinária simples. E por aí vai, pessoal. Então você vai aí colocando todas as espécies de uso capião e fazendo resumos sobre previsão legal, prazo e requisitos, sempre usando palavras-chave. Então, dessa forma, você, numa ficha, por exemplo, essas informações caberiam numa ficha igual a essa, ou numa folha de papel, ou num arquivo digital, numa página de um arquivo digital, digamos então que você utiliza o Kindle. Você pode condensar toda essa matéria de uso capião, que você levaria, sei lá, 2 dias estudando isso, num resumo em que você bata o olho e você vê lá que as informações estão todas ali. Entendeu? Pelo menos as informações mais relevantes. E dependendo do concurso, essas informações serão suficientes para você acertar uma questão de prova. Tá bom, pessoal? E sobre os mapas mentais, também é uma outra forma eficiente de fazer estudos esquemáticos, tá? Os mapas mentais, então, eles contêm informações igualmente dispostas em fichas, folhas ou arquivo digital, que também refletem a estrutura de um determinado assunto, mas ele parte de um ponto central para os detalhamentos, tá? Então, normalmente, os mapas mentais a gente constrói como se fosse uma espécie de árvore, tá? A gente faz o tronco, e o tronco é o conteúdo macro, aquele ponto central da matéria, tá? E aí você passa para os galhos, para as folhas, ou seja, você vai ramificando aquelas informações, você vai detalhando cada vez mais aquelas informações, ok? E os mapas mentais, então, se adequam melhor à memorização também de uma grande quantidade de informações, as quais fiquem bem reproduzidas de forma gráfica. Tá? Então, por exemplo, para falar sobre o uso capião, que a gente tem que falar sobre prazo, pré-requisitos, previsão legal, eu particularmente prefiro a estrutura de tópicos. Mas, por exemplo, se você já vai falar sobre tributos ou as espécies tributárias, né? Então aí já de repente vale a pena você fazer mapas mentais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu baixei esse exemplo na internet. Então nós temos aqui que o CTN e a Constituição Federal tratam de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tá? Quem estuda mais avançadamente aí o direito tributário sabe que essa teoria tripartite das espécies tributárias já está um pouco ultrapassada, né? Atualmente a doutrina de direito tributário adota a teoria quintipartite, ou seja, inclui ali, além dos impostos, taxas e contribuições de melhoria, as contribuições sociais e as contribuições de intervenção no domínio econômico, né? Prevista lá no artigo 149 da Constituição. Tá? Mas a gente está dando aqui apenas um exemplo. Então, as espécies tributárias, ele vai falar sobre imposto, e aqui ele vai falar sobre as características dos impostos, tá? Ou seja, não é vinculado a uma atividade estatal. Ele vai falar aqui sobre impostos diretos e indiretos. Aqui no tocante à taxa, ele já ramifica a taxa em taxa de polícia e taxa de serviço, quando cabe a taxa de polícia, quando cabe a taxa de serviço, e aqui também as contribuições de melhorias. Quais são os limites de contribuições de melhoria? Enfim, ele vai partindo de um tema central, que são as espécies tributárias, e aí vai ramificando. A cada nível de ramificação contém um nível de detalhamento, tá? Então, ele chega aqui, quando ele fala sobre uma determinada espécie tributária, ele vai falando sobre cada um desses detalhes. Ok, pessoal? Então, também essa é uma forma eficiente de você fazer um resumo esquemático. Por quê? Porque você, ao estudar impostos, taxas e contribuições de melhoria, você vai levar um tempo razoável para estudar cada uma dessas espécies tributárias e todos os seus detalhes. Mas quando você consegue fazer esse esquema no mapa mental, você bate o olho aqui e você já consegue relembrar toda aquela matéria que você estudou em poucos minutos, ok?
E é impressionante, eu trago aqui a minha experiência, quando você usa esses resumos esquemáticos, dependendo da linguagem que você usa, dependendo dos gatilhos mentais que você use para fazer esses resumos esquemáticos, isso tem um poder extraordinário de fazer com que você consiga acessar aquele conteúdo que você estudou e que ficou guardado na sua memória de longo prazo. Então, pessoal, não diminuam a importância dos resumos esquemáticos, porque eles são um grande aliado na sua preparação para concurso público. Beleza? Nós temos ainda aqui fluxogramas. Os fluxogramas, eles contêm informações também dispostas em fichas, folhas de papel ou arquivos digitais, mas que reflitam informações que se interrelacionam em sequência, tá? Então, os fluxogramas, eles são muito bons para você conseguir memorizar informações referentes a procedimentos administrativos ou judiciais. Por quê? Porque procedimentos nada mais são do que um conjunto de atos praticados em sequência, tá? Então, para a prática de um determinado ato, você precisa ter atos anteriores que lhe sejam pré-requisitos, tá? E de acordo com o ato praticado, você tem aí alguns caminhos a seguir na sequência, tá? Então, vamos trazer aqui um exemplo. Aqui nós temos um fluxograma do procedimento comum do processo penal, tá? Então aqui a gente vê que logo na denúncia, se a denúncia for rejeitada, né, o juiz então vai proferir uma decisão que rejeita a denúncia, e contra essa denúncia cabe recurso em sentido estrito. Já se a denúncia for recebida, né, para quem não sabe, denúncia é a peça inicial acusatória nos crimes de ação penal pública, né? Quem oferece denúncia é o Ministério Público. Então, se essa denúncia for recebida pelo juiz, o juiz então vai determinar a citação e vai abrir um prazo para que o réu possa fazer a sua resposta à acusação, tá? Então, se a partir dessa resposta o juiz fizer a absolvição sumária, e aí tem lá os pré-requisitos, as situações em que ocorre a absolvição sumária, por exemplo, se o juiz entender que tem ali uma excludente de licitude, por exemplo, então ele vai proferir uma sentença, tá, que vai absolver sumariamente o acusado, e quanto a essa decisão vai caber uma apelação. Tá? E já se não for caso de absolvição sumária, então ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento. E aí na audiência de instrução e julgamento você vai ter lá as declarações do ofendido, as testemunhas da acusação, da defesa, as acariações, as diligências, as alegações finais do MP e da defesa e, por fim, a sentença. Ok? Então, os fluxogramas, esse fluxograma é até bastante simples, tá? Você tem como fazer fluxogramas um pouco mais detalhados que te levem a lembrar de situações específicas. Então, por exemplo, aqui no fluxograma eu já puxaria umas setinhas aqui para dizer quais são os casos em que cabe absolvição sumária, tá? Enfim, a gente pode usar aqui outros gatilhos que vão fazer com que as informações que foram estudadas venham a ser acessadas aí por nós no momento da revisão desse conteúdo. Beleza, pessoal? E por fim nós temos as tabelas, tá? As tabelas, elas contêm informações também dispostas em fichas, arquivos digitais, enfim, que reflitam informações que se interrelacionam em paralelo. Tá? No fluxograma nós vimos que as informações elas se interrelacionam em sequência porque determinados atos pressupõem atos praticados anteriormente, e de acordo com cada ato praticado, o procedimento segue um caminho diferente. Tá? Então, por exemplo, uma decisão que recebe a denúncia gera uma determinada sequência de atos. Já a decisão que rejeita a denúncia também gera uma outra sequência de atos. Já as tabelas facilitam com que você consiga estabelecer comparações entre semelhanças e diferenças de determinados institutos, ou seja, você consegue ler de forma paralela as informações referentes a diversos institutos. Então, as tabelas se adequam perfeitamente
perfeitamente a memorização dessas informações, cuja subdivisão dos assuntos permite a comparação de semelhanças e distinções. Então nós temos aqui, por exemplo, uma tabela que descreve o detalhamento de cada uma das pessoas jurídicas que se vinculam à administração pública indireta. Tá? Então nós temos aqui autarquias, fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Então aqui a gente vai ver cada uma das situações, por exemplo, de criação. Para a criação de autarquia precisa de lei específica, uma fundação é criada por decreto, a criação de empresa pública e sociedade de economia mista também se dá por decreto, porém autorizado por uma lei, ok? Aqui ele vai falar sobre a natureza jurídica de cada uma dessas pessoas, ou seja, autarquia e fundação são de pessoas jurídicas de direito público, tá? Aqui fundação pública, por exemplo, existe uma exceção que pode ser fundação pública de direito privado ou de direito público, né? Então aqui essa tabela também eu peguei na internet, mas ela pode conter informações um pouco mais detalhadas sobre os institutos, ok? Já a empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Tá? As duas primeiras exercem funções de Estado ou de interesse do Estado e as duas outras exercem atividade econômica. E por aí vai, pessoal. Tá? Então aqui você consegue detalhar, tá, cada uma das características de cada uma dessas pessoas jurídicas e estabelecer comparações entre semelhanças e distinções entre esses institutos. Ok? Então isso também é uma forma muito eficiente de você conseguir revisar os temas centrais de uma determinada matéria. Por exemplo, aqui, quando você estiver estudando em direito administrativo, a administração pública indireta, e aí você então consegue de uma forma muito rápida ter uma panorâmica geral sobre as peculiaridades de cada uma dessas entidades que compõem aí a administração pública indireta. Ok, pessoal? Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, mas estudar assim toma muito tempo, ok? E aí eu vou dizer, olha, no início pode parecer que sim, só que quanto mais você exercitar a elaboração desses resumos esquemáticos, mais fácil vai ficar para você, primeiro, identificar o resumo esquemático que mais se adequa para cada uma das situações, ou seja, você vai ler um conteúdo, você vai estudar um conteúdo, uma matéria e vai identificar, pô, isso aqui está enrolado, isso aqui eu acho que merece uma tabela, porque eu preciso saber as semelhanças e distinções entre diversos institutos. Ah, eu estou estudando procedimento de juizado especial criminal. Tá, isso aqui é enrolado, isso aqui tem institutos despenalizadores, aqui institutos que eu preciso estudar, por exemplo, para falar sobre a suspensão condicional do processo, existem alguns requisitos específicos lá, então eu preciso aqui de um fluxograma. Tá? Então você vai bater o olho na matéria, quando você terminar de estudar uma determinada matéria, você vai saber exatamente qual tipo de resumo esquemático você vai fazer ali para que você consiga condensar todo aquele estudo que foi denso, que é um estudo mais enrolado, né, de coisas mais complexas, numa folha de papel, numa ficha ou numa página de um arquivo digital, para que então você consiga bater o olho lá no momento da revisão e conseguir relembrar de todo aquele assunto que você estudou. E então você vai ter mais facilidade para elaborar seus próprios resumos. Ok? Só para que você tenha uma ideia, eu tenho aqui uma quantidade significativa de resumos, ó. E isso aqui, obviamente, só das matérias que são mais enroladas, tá, pessoal? Então, nos meus estudos, eu faço bastante uso dos resumos, porque no momento da revisão, isso aqui facilita muito a minha vida. Beleza? Então, quais são os objetivos do resumo? Só para que a gente possa resumir, então, essa nossa live de hoje. Então, os resumos esquemáticos possuem 3 propósitos muito bem definidos. Que propósitos são esses? Primeiro, possibilitar que o candidato organize as ideias que aprendeu após estudar um determinado assunto. Ou seja, se ele estudar de forma passiva, ele vai ali talvez até conseguir entender o que foi lido
né, o que o autor explicou ali, mas se perguntar para ele, pedir para ele fazer um resumo ou explicar um determinado instituto, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não tá treinando o cérebro dele para isso, tá? Então, o resumo vai tirar ele da inércia, vai tirar ele daquele estudo passivo e fazer com que ele consiga organizar de acordo com a percepção dele as ideias que ele aprendeu durante o estudo de determinado assunto. E com isso, ele vai conseguir fazer com que aquele assunto, com que aquele conteúdo estudado seja armazenado na memória de longo prazo. Por quê? Porque no momento em que ele é obrigado a reorganizar as ideias que ele aprendeu sobre um determinado assunto, necessariamente ele precisa construir sinapses neuronais para que ele então consiga colocar no papel, da forma dele, com as palavras-chave dele, com a percepção dele, aquele conteúdo que foi estudado. E no momento então que ele consegue estabelecer essas sinapses neuronais para conseguir então colocar no papel esses conteúdos, esse conteúdo já vai ficar armazenado na memória de longo prazo dele, tá? Ou seja, mais uma vez eu repito, não é copiar e colar, tá, pessoal? É você conseguir esquematizar aquele conteúdo que você estudou com as suas palavras-chave, tá? Com a sua percepção de organização da matéria, e aí então de quebra ele vai conseguir armazenar aquele conteúdo estudado na sua memória de longo prazo. E o terceiro propósito é otimizar o momento da revisão. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, olha. Eu tenho aqui procedimentos de processo penal. Tá? Eu tenho aqui vários fluxogramas de procedimento de processo penal. Quem já estudou procedimento de processo penal sabe que é um tema muito enrolado e extenso, porque você tem o procedimento ordinário, o procedimento sumário, você tem o procedimento dos juizados especiais criminais, você tem o procedimento do júri, você tem o procedimento dos crimes praticados por servidores públicos, ou seja, você tem procedimentos de crimes eleitorais, você tem uma profusão de procedimentos, cada um com as suas especificidades. Então, se você não resumir esse material, certamente você não vai conseguir apreender todo aquele conteúdo estudado de uma maneira que possa otimizar a sua revisão. Então, se você tiver que no momento da revisão revisar toda essa matéria de procedimento, você vai ter que estudar praticamente 40% do seu material de processo penal, tá? Se você conseguir fazer resumos esquemáticos a partir, por exemplo, todos esses procedimentos aí, digamos que você consiga colocar aí em 5 fluxogramas. Pronto, você vai conseguir bater o olho e ver, revisar a matéria, talvez aí em 1 ou 2 horas. Ok, pessoal? Então, otimização da revisão é a palavra, tá? Então vamos colocar aí hashtag revisão de conteúdo, hashtag otimização da revisão, para que então vocês consigam otimizar a sua preparação para concurso público e, com base nisso, acelerar a sua aprovação. Beleza? Então, pessoal, resumir não é perda de tempo, tá? É investimento de tempo. Você vai talvez aí investir meia hora para fazer um resuminho esquemático daquela matéria que você acabou de estudar. Aquele conteúdo está fresco na sua memória, você acabou de ler aquele assunto, então você tem aí uma percepção muito mais próxima, muito mais precisa de tudo que precisa ser resumido. E aí, se você parar e investir esse tempo em fazer esse resumo, você vai ver que essa meia hora vai representar muitas horas de ganho quando você for partir para o momento da revisão da matéria. Ok? Então, pessoal, o que você já pode fazer para botar em prática, tá? Todas essas dicas da live de hoje. Então, se você já estiver estudando um determinado assunto, e aqui eu estou dando mais uma vez o exemplo do controle de constitucionalidade, então o que você faz? Você vai identificar o resumo esquemático mais apropriado para condensar as informações sobre determinado ponto da matéria. Então, por exemplo, se você está lendo pela primeira vez, estudando pela primeira vez a matéria de controle,
Então vale a pena você fazer flashcards sobre os principais conceitos. Tá? Então, por exemplo, controle de condicionalidade, faz lá um flashcard, o que é o controle de condicionalidade concentrado, o que é o difuso, o que é o prévio, o que é o repressivo, o que é o político, o que é o judicial, ok? Para que você então possa memorizar esses conceitos. Elabora também uma tabela para identificar semelhanças e distinções entre controle concentrado e controle difuso de condicionalidade, tá? E aí você vai identificar, por exemplo, que o controle concentrado ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal e o controle difuso é exercido por qualquer órgão jurisdicional, tá? Você vai ver lá, controle concentrado, quais são as pessoas que podem acionar, tá, as ações diretas, e o controle difuso você já vai ver que qualquer parte pode acionar esse tipo de controle de condicionalidade, tá? Qual é o órgão competente, enfim, você vai fazendo uma tabela aí detalhando as informações para que você possa conseguir estabelecer comparações entre esses dois institutos. E você também poderia, por exemplo, elaborar fluxogramas para identificar as etapas dos procedimentos das ações utilizadas no controle de condicionalidade concentrado. Por exemplo, ação direta de incondicionalidade, ação direta por omissão, ação direta de condicionalidade, as medidas cautelares, a arguição de preceito fundamental. Mandado de segurança também, existe uma hipótese em que você pode exercer, né, em você não, mas os parlamentares podem exercer controle concentrado de condicionalidade por meio de mandado de segurança, enfim, e aí você coloca lá isso em fluxogramas. Beleza, pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar na live de hoje. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, então dê seu like aí, ativa as suas notificações, tá? Compartilha com seus amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Tranquilo? Nós temos muitas dicas aqui para postar para você e que podem ser muito úteis na preparação para o seu concurso público. Beleza, pessoal? Um grande abraço, foi um prazer enorme estar com vocês nessa live. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.